Saudações, pessoal! Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o nosso outro grupo, tá, de substâncias inorgânicas, que é o grupo das bases, certo? Opa, bases. Qual é a definição das bases? As bases, elas são substâncias que quando na presença de água, tá? Na presença de água, vão gerar, né, vão liberar o ânion, né, o íon negativo, OH menos, que é conhecido como hidroxila. Isso na definição que nós adotamos, que é a definição de Arrhenius. Vocês vão ver outras definições mais à frente, tá? Quando estiverem no ensino médio. Mas o que acontece? Na presença de água, né, na presença de H2O, as bases vão liberar, vão gerar, né, o ânion OH- ou hidroxila. E aí nós temos exemplos aqui que eu vou colocar para vocês de bases, tá? Então nós temos aqui, por exemplo, vou colocar em vermelho aqui, NaOH, que é o hidróxido de sódio, vou colocar em azul. Muito comum, que é a soda cáustica. Nós temos KOH, que é o hidróxido de potássio. Nós temos MgOH, e também o OH2, tá? Hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, hidróxido de magnésio, hidróxido de cálcio, tá? São bases muito presentes no dia a dia, em vários processos. Essa daqui, por exemplo, é utilizada na produção de sabão, tá? E por que eu separei em cores azul e vermelho, né? Vermelho e azul, igual eu fiz lá nos ácidos. Porque a parte vermelha aqui é como se fosse a parte positiva da molécula, tá, gente? Enquanto a parte azul é como se fosse a parte negativa, parecido ali com os ácidos. Só que a gente viu que nos ácidos, a parte que é como se fosse positiva é um hidrogênio, ou mais de um hidrogênio, tá? Então vai começar geralmente com hidrogênio. No caso das bases, essa parte que é como se fosse positiva, ela vai ser um metal. Então você vai ter um metal aqui, nessa parte que está em vermelho. E na parte que está em azul, quase sempre, tá, vai ser um grupamento chamado hidroxila, que é o grupamento OH, tá bom? Então nós temos aqui OH sempre nessa parte à direita, né, quase sempre nessa parte à direita de uma base. E aí, quando a gente coloca uma base em água, ela vai se decompor, ela vai se separar, ela vai quebrar ao meio, né, mais ou menos aqui, e vai liberar o Na+, como se fosse a sua parte positiva, né, vai ser o íon positivo, ou cátion, e o OH-, que é o íon hidroxila, que vai ser o seu ânion. No caso do KOH, vai ser o K, que vai virar K+,
né, o íon potássio, e o OH-, né, que vai ser o seu íon hidroxila, ou que vai ser o seu ânion. Tá? O ânion é sempre negativo e o cátion sempre positivo. Mesma coisa para o Mg, OH2 aqui, só que no caso vai liberar 2 íons hidroxila, tá? 2 íons hidroxila, e o CaOH2 aqui também vai liberar 2 íons hidroxilas e 2 íons de cálcio, 2 íons de magnésio aqui, tá bom? Então é sempre 2 íons não, 1 íon de magnésio e 1 íon de cálcio, certo? Eu vou fazer o desenho ali e vocês vão entender. É bem parecido com o que acontece nos ácidos, só que os ácidos vão liberar o H+, a partir dessa parte aqui, né, primeira, positiva, vermelha, enquanto a base vai liberar o OH a partir da segunda parte, que está em azul aqui, né, que é a parte negativa. Então, geralmente, né, uma das coisas que a gente usa para identificar as bases é olhar se tem o OH nessa segunda parte da molécula. Se tiver o OH aqui na segunda parte da molécula, boa chance de ser uma base. Nós vamos ver o que acontece em água. Deixa eu ver aqui, vou colocar uma página a mais. Vamos pegar os mesmos exemplos que eu coloquei ali. O NaOH, NaOH. Vou pegar o NaOH e vou colocar em meio aquoso, ou seja, vai ter água disponível para ele. Vamos ver o que vai acontecer. A mesma coisa eu vou fazer para o KOH. Pegar ele e vou colocar em meio aquoso, meio que tem água. Vou pegar o Ca. Opa, tá muito grande esse Azinho aqui, ficou bem menor. OH2, vou colocar ele em água. Opa, vou dar um pouco dessa água, meio aquoso, né? E vou pegar aqui o Mg. OH2, vou colocar ele aqui também em água. Então percebam que coloquei em água, assim como eu fiz com os ácidos na videoaula anterior. Lembrando que a água tem certas características físico-químicas, né? Físicas e químicas, que vão fazer com que ela tenha cargazinhas positivas e negativas. E essas cargazinhas vão fazer o quê? Vão atrair a parte positiva e a parte negativa das moléculas de base, fazendo com que elas se dividam, tá? Então nós vamos ter aqui o Na mais sendo formado, mais o OH-, que é a parte negativa da molécula. Nós vamos ter aqui no caso do KOH, o K+, mais o OH- sendo formado, ó, parte positiva e parte negativa sendo decompostos. No caso do cálcio, nós vamos ter o Ca2+, mais duas moléculas de íon, dois íons hidroxila. 2 íons hidroxila, porque esse 2 que está aqui, ó, fora do parêntese. Nós temos esse 2 fora do parêntese, então indica que nós temos 2 hidroxilas, tá? Cada hidroxila vai ter carga negativa, então nós temos
duas cargas negativas, ó, por conta aqui do coeficiente 2. Então, nós temos duas cargas negativas aqui, né, nesse total, nessa parte aqui, e duas cargas positivas aqui vindas do cálcio. Mesma coisa aqui embaixo no magnésio, ó. Então, percebam, meus queridos, o seguinte: como nós temos sempre, né, como se fosse uma parte positiva aqui e como se fosse uma parte negativa aqui, essas partes vão ser atraídas por aquelas características que a água tem, e aí elas vão se decompor. A parte positiva vai ficar como Na+, K+, Ca2+, Mg2+, tá? Vão ser os cátions. E as partes negativas serão sempre íons hidroxila, tá? No caso aqui, nós vamos ter um íon hidroxila para essas duas primeiras equações e dois íons hidroxila sendo formados. Por que dois íons hidroxilas? Porque nós temos o cálcio e o magnésio com carga 2+. Olha só a característica deles, são todos metais. Se vocês pegarem aí e observarem na tabela periódica, eles vão estar na coluna 1A e na coluna 2A, tá? Enquanto aqui nós vamos ter esse grupamento que terá carga negativa. Então, hidroxila sendo liberada. Se a hidroxila é liberada aqui, nós temos então uma base. Nós estamos falando de uma base, tá? Quais outras características as bases vão possuir, né? Além dessa que eu falei, que um cátion geralmente vai ser um metal e o ânion vai ser o íon hidroxila, né, que a gente viu ali que ele é liberado quando na presença de água. As bases, elas também são capazes de transferir correntes elétricas, elas têm boa condutividade elétrica, que a gente viu ali, condutividade elétrica, tá? Quando dissolvidas em água, mesma coisa que os ácidos. As bases, elas sofrem reação a partir do contato com ácidos e aí vão produzir um sal e água, a gente vai ver, são as reações de neutralização. As bases geralmente têm um sabor que prendem a língua da pessoa, né? Mas nunca é aconselhável você ingerir uma base, né, gente? É muito perigoso, tem que tomar muito cuidado, porque as bases também podem ser corrosivas, né? Uma base forte, ela é bem corrosiva, né? Parece até com um ácido nesse sentido aí. E uma outra coisa bem interessante é que o pH, tá? Que é o potencial hidrogeniônico das bases, é mais alto que 7, é maior que 7. E a gente viu que nos ácidos é menor que 7, tá? E o pH ele vai de 0, vou mostrar aqui para vocês agora, tá? Um exemplo aqui de escala de pH, vai do valor 0 até o valor 14, certo? Quanto mais aqui nessa parte vermelha, né, no sentido aqui de 7, no sentido até 0, nós temos aqui um pH ácido, tá? Então, os ácidos vão ter pH abaixo de 7. E acima de 7 até 14, nós temos pH básicos. Então, as bases vão estar com pH 8, pH 9 até 14 aqui, tá? Em 14 nós temos bases muito fortes, né? Um exemplo aqui é o limpa-forno. O limpa-forno ele é bastante corrosivo, muito perigoso. E quanto mais próximo de 0 aqui, nós temos um pH mais ácido também, bastante corrosivo e bem perigoso. Nós temos o suco gástrico, que é o suco que faz parte ali do nosso estômago, o suco de limão, bem forte, né? Que é também capaz de corroer bastante, se ficar em contato, gerar queimaduras, tá? E aqui no meio a gente tem o pH neutro, que é o pH 7, tá? Notem que o sangue, cadê o sangue? O sangue ele tem pH 7,4, ele é quase neutro, ele é bem próximo aqui da neutralidade. Isso é importante para o nosso organismo, tá? Nosso organismo ele mantém o sangue com esse pH, né, nessa faixa aqui, tá? De 7,4.
A água pura, purinha, sem nada, né? Sem qualquer coisa misturada a ela, a substância água, ela tem pH 7, neutro. Mas isso você só consegue em laboratório. Na natureza você vai encontrar água geralmente com pH mais ácido, tá? Nessa faixa aqui de entre 6 e 7. Você encontra também até mais baixo. E a água potável, que é a água após o tratamento, né? Após passar pela extração de tratamento de água, ela tem ali em torno de 7,2. Então é importante a gente ter essa escala aqui em mente, né? Que ela vai de 0 a 14, abaixo de 7 é ácido, acima de 7 é básico e 7 é neutro. E isso tem implicações médicas, tem implicações industriais, né, na hora da produção de inúmeros materiais. Então a gente tem que ter sempre em mente isso, tá bom? E depois eu vou falar para vocês, né, na nossa próxima videoaula, da reação de neutralização, que é quando a gente coloca um ácido e uma base em contato. O que acontece quando a gente coloca um ácido e uma base em contato? Tá? Isso tem implicações também muito variadas e muito importantes para a gente. Tá bom? O nosso corpo explora esse tipo de reação. Tá bom? Então, um abraço e até a próxima aula.